Em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, quero ler com você do versículo 1 até o versículo 11, do versículo 1 até o 11, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, diz assim a santa, a perfeita, a poderosa palavra de Deus, segundo o seu Espírito. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons do Espírito, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu vou orar. Por favor, coloca a mão sobre o seu coração ou abra o seu coração, feche os seus olhos e participe comigo dessa oração. Venha comigo. Senhor Deus, nós como igreja nos colocamos agora diante do Senhor. Nós pedimos o Espírito Santo de Deus, Tu que estás entre nós, dentro de nós, que se manifesta com o Teu poder em nós, para fazer-nos entender a Tua grandeza. E ainda que nós não a entendamos por completo, sabemos o quão grande o Senhor é. Isso é porque o Senhor faz isso em nós. Abençoa-nos agora, Senhor. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração, abençoa-nos como igreja, para que todo o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida, por meio da nossa vida, possa acontecer sobre a nossa casa, sobre este lugar, sobre a nossa cidade. Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração agora. E se alguém está aqui, Senhor, como foi dito, se alguém está aqui angustiado, preocupado, Senhor, que o Senhor tome agora o nosso coração, de forma que tudo isso não nos atrapalhe. Não atrapalhe nenhum dos teus filhos, Senhor. E nossa mente possa ser levada ao Senhor. E nós tenhamos agora revelações do alto. Vem, Senhor, com teu poder. Liberta-nos de toda e qualquer cadeia. Destrói, Senhor, toda e qualquer armadilha. Religiosidade. Falta de conhecimento. Dureza dos nossos corações. Ó Senhor, orgulho, tudo que o nosso coração possa ter, ó Deus, se manifestado ainda em forma de piedade, mas que não tem piedade nenhuma, que o Senhor destrua nas nossas vidas, para que o Senhor faça a obra em nós. Queremos nesta noite pedir a Tua graça e a Tua poderosa manifestação, para que o Senhor se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você não precisa abrir, mas você já deve ter, você se lembra que nós temos uma palavra que o Senhor nos entregou para nós caminharmos com ela nesses próximos tempos. Por favor, coloca para mim Miqueias capítulo 2, versículo 12 e 13. É a palavra que o Senhor nos deu, uma palavra que Ele nos deu como igreja, que faz parte desse nosso caminhar. Aliás, é tão interessante isso. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos fora da marcha para Jesus há 5 anos.
esse ano iria fazer 6 anos que nós estaríamos fora da marcha. Nós saímos da marcha porque muitas coisas estranhas estavam acontecendo na marcha. Havia uma organização estranha, um fogo estranho, e não tem como caminhar com coisas erradas. Não tenho como explicar isso para você, mas você precisa entender isso. Porque talvez você, como uma pessoa inteligente, possa pensar assim, ué, por que nós participamos da marcha e agora nós não participávamos mais e agora vamos voltar para a marcha? Porque tinha coisas estranhas bem fáceis de ver, e nós saímos da marcha. Recebemos uma palavra de Deus em Miqueias 2, e essa palavra de Deus que o Senhor nos deu diz assim, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los eis todos juntos. E quando eu recebi essa palavra o ano passado, que nós trouxemos ela para a igreja esse ano, eu falei que o Senhor ia estar reunindo gente de todos os lados, inclusive dentro da nossa igreja. E aconteceu de dar certo agora esse ano a marcha. A liderança da marcha mudou completamente, faço parte da liderança da marcha, mudou, e nós vamos ver agora um grupo todo junto. O Senhor unindo um monte de gente. Tem coisa que a gente fala, que a gente imagina que às vezes é aqui, mas o Senhor vai expandindo a revelação. E nós vamos andar juntos na rua, né? Um só rebanho, nós vamos andar nas ruas, cada um na sua tribo, né? Porque nós somos muitas tribos, cada um com o seu jeito, mas todos nós andando como um só rebanho. E diz o versículo que nós farão um grande ruído, grande ruído. Irmãos, quando nós recebemos esse versículo, eu estava colocando isso totalmente aqui na igreja, entendendo que seria totalmente aqui na igreja, e nós estamos entendendo que isso vai ser não só na igreja, mas vai ser pela cidade, em nome de Jesus. Dava para a gente entender isso em janeiro? Jamais. Em dezembro? Jamais. Porque nem sequer passava pelo nosso coração que a marcha voltaria. E o Senhor vai à frente. Versículo 13 diz que subirá diante deles o que abre o caminho. Nós vamos romper, porque isso é a nossa parte de romper. E o Senhor vai à nossa frente. Bom, vamos trazer agora essa palavra para nós, porque nós temos uma palavra como ministério. Isso está se expandindo, né? Nós estamos vendo que isso está crescendo para a nossa cidade. Estamos vendo que isso vai chegar nos nossos irmãos que estão lá fora, que são de outras igrejas, mas são nossos irmãos. E que nós vamos viver todos juntos nos céus. Uma vez que eu estava no seminário batista. E o meu professor, que era batista, ele contava algumas piadas sempre contra os presbiterianos. Eu era presbiteriano, então era sempre contra mim. Mas ele falava que no céu ia ter um grupo. Quando alguém chegava no céu, sempre o anjo perguntavam para o anjo, o que é aquele grupo fazendo todo aquele barulho lá? São os pentecostais. E aquele grupo quietinho ali, fica quieto, são os presbiterianos. Eles pensam que só eles estão aqui no céu. Eles brincavam comigo assim. Mas nós vamos todos para o céu, irmãos. Quer fique no grupo do barulho ou não, todos nós que cremos em Jesus vamos para o céu, amém? E nós vamos viver todos juntos lá. Lá não vai ter placa, lá não vai ter bandeira, lá não vai ter nada. Lá nós vamos ter somente um Deus nos dirigindo. Amém? Mas enquanto isso não acontece, o Senhor que permitiu esse tipo de igreja. Foi o Senhor que permitiu essas diferenças. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver que ele escreveu cartas para a região da Galácia, para as igrejas da Tessalônica, a igreja de Éfeso. Você olha no livro de Apocalipse, tem 7 igrejas, cada um com uma característica diferente. Cada uma igreja tem um anjo diferente, o anjo ali era o responsável da igreja. Então Deus é que permitiu essa diversidade. As igrejas são muito diferentes umas das outras. Porém, traga essa palavra agora para nós. Deus quer romper as coisas nessa cidade. O Senhor quer romper nas nossas vidas coisas por meio do seu Espírito. E o Espírito Santo vem me mostrando algumas coisas. A gente veio falando sobre unidade nessas últimas ministrações. E o Senhor me deu uma direção para que eu possa ministrar à igreja nessas próximas semanas sobre os dons do Espírito. Fale comigo, os dons do Espírito. Nós precisamos entender um pouquinho sobre os dons do Espírito se nós queremos romper. Nós vamos ter um momento agora profético com a profeta Graciela que vai ser maravilhoso e tremendo. Irmãos,
compartilhar unção é uma coisa que nos leva muito mais longe. E essa senhora, chamada Graciela, uma profeta do Senhor, vai trazer uma unção para nós. Mas nesse período, eu vou trazer ministrações sobre os dons. Quero falar sobre os dons, quero explicar sobre os dons, quero ativar os dons que está sobre você, para que você comece a ver o quanto Deus quer te usar. Porque na maioria das vezes nós somos convencidos de que a obra é feita lá do púlpito. É lá no púlpito, é aqui que as coisas vão acontecer. Sendo que nunca, fale comigo, nunca, meu irmão, Deus falou que seria assim. Nunca. Então eu quero começar nessa noite falando um pouquinho sobre os dons e quero explicar algumas coisas para você antes de chegar no versículo que eu vou ministrar a sua vida nessa noite. Bom, quando a gente fala de dons, vamos colocar aqui uma lista para vocês entenderem. Nós temos na Bíblia 4 textos que falam sobre dons, que relacionam os dons. Nós temos Romanos, 1 Coríntios capítulo 12, nós temos Efésios e temos também 1 Pedro, onde nós temos uma lista de dons. Nós temos aqui 25 dons, 25 dons. E você vai me ouvir falando nessa noite de alguns deles. Eu não vou parar em nenhum para explicar. Vai ter o dia em que nós vamos ter ativações desses dons, mas você precisa entender que esses são os dons que estão na Bíblia. 25. Ministério, ensino, exortação. Você pode ver que tem o dom do ensino e tem o dom aqui embaixo, o terceiro de baixo para cima, o de mestre. São coisas diferentes. Porque uma coisa é você ter capacidade de ensinar, que todo mundo fica, uau, ele ensina, ele é um professor. O outro é o mestre, aquele que vai pegar a revelação que vem dos profetas, dos apóstolos, e coloca isso de forma organizada para que a igreja aprenda. São coisas diferentes. Tem gente que tem uma tremenda capacidade de ensinar, mas não tem capacidade para escrever um livro para ensinar. Então, ministério, ensino, exortação. Exortação não é dom de dar bronca, exortação tem outro significado. Contribuição, presidir, misericórdia. Presidir é diferente, na mesma linha, governo, é diferente. Presidir, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimentos de espíritos, interpretação de línguas, mestre, socorro, tem o dom de socorro, governo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem o dom de falar, tem o dom daquela pessoa que fala, né? Um fala do Salmo 23, o outro fala do mesmo Salmo. Só que esse, quando fala o Salmo 23, todo mundo fica impactado, chora, olha e fala, meu Deus, né? E o dom de servir, que também tem um outro dom que eu removi daí, que era de ministério. Essa é uma lista de dons. A pergunta é, só tem esses dons? Eu não acredito. Eu acredito que esses dons foram colocados aqui com objetivos. Mas nós vamos tratar sobre eles. Nós vamos aprender sobre esses dons. Mas eu não quero fazer desse culto uma sala de aula. Então eu quero ministrar o seu coração nessa noite. E eu preciso então que você volte para 1 Coríntios capítulo 12. Quer deixar aqui? Pode deixar aqui. Se precisar passar o versículo, vocês vão brincando aí e quando eu estiver fora do versículo, vocês colocam isso aqui. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 12. Vamos entender algumas coisas aqui, para a gente chegar no versículo onde eu quero ministrar o seu coração e para que a unção venha sobre você. 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos do versículo 1 até o versículo 11. Amém? E aqui em 1 Coríntios eu preciso entender primeiro sobre essa carta. Quem é que escreveu essa carta? Foi o apóstolo Paulo. Amém? Quem que escreveu? O apóstolo Paulo. Então vamos lá. Jesus morreu no ano 33. 33 depois do seu nascimento. O ano 0 é quando ele nasceu, 33 é quando ele morreu. Morreu com 33 anos. Provavelmente esse ano 33 pode ser o ano 34, o ano 35, porque aí existe um erro no calendário. Mas vamos colocar o ano 33. O apóstolo Paulo, ele se converte aproximadamente nesse período, entre o ano 33 e o ano 36. Ninguém tem ao certo como cravar, mas Paulo se converte aí no ano 33, 34, 35. Essa carta aos Coríntios, ela foi escrita no ano 34,
54, 55. 18 anos depois. Paulo vai para essa cidade no ano 50. Ano 50, o apóstolo Paulo vai para Corinto. Eu já estive em Corinto, na Grécia. Uma cidade tão alta que você consegue ver o mar. E nesse lugar, Paulo esteve e ficou ali por 18 meses. Foi um dos lugares onde ele mais ficou. Foi nessa cidade chamada Coríntios que ele escreve as 3 primeiras cartas. Não sei se você sabe, as cartas não estão em ordem. A primeira carta que Paulo escreve, ele escreve daqui de Coríntios. Ele escreve a carta de Romanos. Aí depois daqui de Coríntios, ele vai escrever, ainda em Coríntios, ele escreve a carta para os Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí ele vai embora de Coríntios e ele faz a primeira carta aos Coríntios. Nessa primeira carta aos Coríntios, ele deixa, em 18 meses que ele fica ali, 18, 19 meses, ele deixa uma igreja extremamente ativa. Fale comigo, uma igreja ativa. Irmãos, uma igreja extremamente ativa. Uma igreja grande e ativa. Quando Paulo chega em Coríntios, só tinha 2 irmãos ali que o receberam. Devia ter outros irmãos, mas só 2 aparecem, que é Priscila e Áquila. Mas ele deixa ali uma igreja extremamente ativa. E ele então, isso foi no ano 50, quando ele visitou Corinto. No ano 54, 55 é quando ele vai fazer a carta. E ele então vai fazer várias recomendações para essa igreja, mediante o que ele viu, mediante o que ele aprendeu. Eu quero que você segure aqui o capítulo 12 e vamos para o capítulo 1. Para falar sobre os dons, eu preciso entender algumas verdades, senão eu não consigo, né? A minha teologia, eu não consigo pegar um versículo aqui, como alguns fazem, e depois pego outro versículo lá. Eu preciso entender que o nosso Deus é extremamente inteligente, e Ele faz as coisas com inteligência. Então, e nos deu inteligência, amém? Então, Paulo faz essa carta, nesse período agora, anos 54, 55, e ele vai fazer uma carta para a igreja, mediante o que ele viu. Mediante o que ele viu. Mediante o que ele viu, ele vai escrever agora. Então ele começa a carta, eu não vou ler todos esses capítulos, mas ele começa essa carta com saudação, com ações de graça. Agradecendo a Deus pela igreja de Corinto, porque era uma igreja extremamente viva. Fale comigo, viva. Era uma igreja viva, uma igreja ativa. Irmãos, se você quer aprender coisas sobre a igreja, leia Coríntios. Você vai ver que era uma igreja que tinha tudo. Santa Ceia, tinha tudo. O apóstolo Paulo então começa a fazer uma carta de agradecimento aos irmãos, de ações de graça. Puxa, que igreja abençoada. Mas ele viu problemas ali. E o primeiro problema que ele quis tratar, você quando vai tratar um problema, você quer tratar logo o que é o maior problema. Ele vai falar que o problema, no versículo 10, ele mostra qual que é o problema. Versículo 10 do capítulo 1. Ele faz a saudação das ações de graça, e aí ele começa no versículo 10, o que ele fala? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma, e que não haja dentre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há o quê? Contendas. Então Paulo começa a escrever uma carta para reparar problemas, porque tinha contendas nessa igreja. E ele então começa a mostrar, capítulo 3, versículo de 1 a 3, ele começa a mostrar que havia divisões nessa igreja. Capítulo 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, apesar de ser uma igreja extremamente ativa, era uma igreja que tinha muitos problemas. Eles se dividiam, porque a coisa começou a acontecer e eles não tinham nada escrito. Então, eles iam agindo, sem um parâmetro. Nós hoje temos um parâmetro.
Se nós temos alguma dúvida do que fazer dentro da igreja, eu abro a Bíblia e vou procurar o que eu tenho que fazer dentro da igreja. Mas eles não tinham isso. Lembre-se, Paulo vai escrever a primeira carta aos Romanos, depois vai escrever a carta para Tessalônica. Não tinha carta de Coríntios. Então ele começa escrevendo sobre problemas que tinham, problemas de contendas. E ele mostra que essas contendas, guarda bem essa palavra, porque toda a carta de Paulo, ele vai trabalhar tentando destruir essas contendas que podem acontecer. Então, às vezes ele fala alguma coisa, você fala, por que Paulo está falando sobre isso? Porque ele está preocupado com essas contendas, com essas divisões. Porque divisões atrasa, divisão destrói. Nós vimos isso na semana passada e na quinta-feira. Então ele vai tratando, ele começa a tratar a carta, a igreja, mostrando problemas. Capítulo 5, ele mostra que existia uma imoralidade grande dentro da igreja. Um jovem, eu falei o quê? Um jovem havia casado com a própria mãe, dentro da igreja. Aí você fala, nossa, casou com a mãe? Não, mas não era a mãe biológica, era a mãe do pai. Mas não importa se era a mãe do pai, que não era biológica. Isso se chama incesto. E o apóstolo Paulo, então, manda sentenciar esse jovem e manda entregar esse jovem para Satanás. O que é entregar o jovem para Satanás? Veja o versículo 5 do capítulo 5. Ele fala assim, que esse jovem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Esse jovem estava praticando incesto. Paulo fala, lança ele para Satanás. O que é lançar para Satanás? É tirar da igreja. Uma pessoa fora da igreja, ela está totalmente desprotegida. É excluir da igreja. Lança ele para Satanás. Tira ele da igreja, tira ele do corpo. Agora o diabo faz o que quer nele. Mas olha o que Paulo fala. Esse jovem vai ser destruído no corpo. Mas o espírito dele vai para onde? Vamos lá, gente. Para onde vai o espírito? Mas ele estava praticando incesto. Ele ia para o céu a si mesmo? Sim, porque o pecado nos traz problemas aqui na terra. A minha salvação não é porque eu paro de pecar. A minha salvação é porque eu acredito em Jesus. Quem me salva é Jesus. Eu sei que tem confusão, as pessoas ficam desesperadas. Então, não, mas quem me salva é Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Entregue ele para Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito vai chegar para o Senhor. Para que ele pare de fazer essa vergonha. Paulo vai trazendo problemas. Uma igreja extremamente ativa com grandes problemas, amém? Amém, igreja? Você já pensou se no nosso meio nós tivéssemos um incesto aqui dentro? Seria um problema ou não? Seria um escândalo. Todo mundo ia ficar falando na cidade sobre isso. Eles estavam com problemas. Então, Paulo foi tratando esses problemas sérios. Porém, essa igreja, que era uma igreja nova, ela faz perguntas para Paulo. Ela mandou também uma carta para Paulo. Como você sabe, apóstolo? Como que eu sei? Olha o capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Acharam? Então, Paulo vai tratando problemas nessa igreja de contendas, problemas sérios que tinham, e ele vai responder perguntas, porque a igreja era nova. Estava explodindo um monte de coisas novas no meio da igreja. E olha o versículo 1 do capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, quanto ao quê? É bom que o homem não toque mulher. Então agora ele vai começar a tratar sobre o casamento. Mas eles perguntaram para Paulo, Paulo, e sobre casamento? E sobre quem está sozinho? E quem não casar? Como que faz? E ele vai começar a responder. Então Paulo agora começa a escrever essa carta, ele vai falar sobre o casamento. Ele vai falar sobre a liberdade cristã. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso beber? Poder você pode. A pergunta, convém? Pode, no sentido de você ter liberdade, você tem. Mas isso é bom? Isso vai ser bom para a tua geração? Você pode ter domínio sobre você, mas e a sua família? Segundo, e os demônios que agem sobre as bebidas? Você é crente e você tem esse controle, mas você tem certeza que isso não vai atingir tua família? Não vai trazer uma maldição para você? Eu tenho garantia. Você está na tua liberdade.
Agora, se você acha que você corre risco, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm, então eu não vou fazer. Não é porque eu sou proibido, é porque não é bom. Não é bom. Então ele vai falando sobre casamento, sobre a ética cristã, a liberdade. Ele vai falando sobre comidas sacrificadas a ídolos. Tinha gente muito pobre que ia no mercado. Estou falando sério, era assim mesmo. Ele ia no mercado e estava lá. Um pedaço de carne, R$10. O outro pedaço de carne, R$3. Qual que você compraria? R$3. Só que essa daqui que era R$3 tinha sido colocada dentro dos ídolos, perto dos ídolos, e eram animais que foram sacrificados para demônios. Então imagine se eu vou vender para você um frango e falar assim, irmão, compra esse frango aqui. Estava lá na macumba, mas eu queria que você comprasse. É isso que estava acontecendo. Aí você fala, nossa, o frango da macumba eu não quero. Não, e Paulo, sabe o que ele fala? Paulo fala assim, gente, você é muito pobre, você não tem como ficar escolhendo. Compra e consagra. O quê? Consagra, porque diante do Senhor tudo aquilo que você consagrar se torna santo. Mas eu sei que tem muita gente que fala assim, não adianta. Sabe por que não adianta? Porque a vida às vezes não é santa, então não vai adiantar mesmo, né? Mas se você tiver uma vida santa, você pode consagrar. E Paulo vai ensinando isso para uma igreja. E ele vai avançando. Ele fala sobre a Santa Ceia. As pessoas estavam comendo a Santa Ceia de forma errada, porque a Santa Ceia era uma refeição. Ele fala sobre as mulheres colocando o véu. Eu falei para você que lá em Coríntios é uma cidade enorme, uma montanha, e na frente era o mar. Tinha porto. Os marinheiros vinham brincar com as mulheres. Os marinheiros vinham fazer brincadeiras com as mulheres. E Paulo fala assim, coloca o véu para mostrar que você não é como eles são, como eles pensam, para diferenciar quem é essa e quem é aquela. Então ele vai ensinando, ele vai colocando princípios para aquela igreja, para aquele lugar, até que ele chega no capítulo 12. E ele vai ensinar então sobre os dons. Pergunta também que é feita. Porque ele fala assim, olha, ele entra no assunto. Ele estava falando no capítulo 11 sobre a Santa Ceia. E aí ele para de falar da Santa Ceia e ele começa o capítulo 12 assim, a respeito dos dons. Ou seja, foi uma pergunta que fizeram para ele. Ô Paulo, e esse negócio que está pegando aqui? E esse monte de coisa que está acontecendo aqui? Esses barulhos, um ora em línguas, o outro profetiza, o outro... E aí ele começa a organizar tudo isso. E ele fala, a respeito dos dons, deixa eu ensinar vocês. E aqui agora eu quero caminhar com você para chegar no versículo que eu tenho que te ministrar. Ele fala, a respeito dos dons, irmãos, se você é apaixonado pela palavra, eu vou te dar algumas traduções aqui para você colocar na sua Bíblia. Ele fala, a respeito dos dons, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E essa palavra ignorante não quer dizer aquela pessoa que ignora. Tem o dom de línguas? Mas eu não quero saber sobre o dom de línguas, eu vou ignorar essa questão. Tem o dom de operação de milagres? Não, eu não quero saber sobre dons de operação, eu vou ignorar esse assunto. Paulo não está falando sobre isso, ele não está dando essa liberdade. Ele está falando de não conhecer, de ser uma pessoa sem conhecimento. Essa é a palavra que está traduzida aqui. Com relação aos dons, você não pode ser uma pessoa sem conhecimento. Você precisa saber sobre os dons. Fale para o teu irmão, você precisa saber sobre os dons. Eu não posso avançar se você não entendeu isso. Você está entendendo isso? Você ama Deus? Você ama a palavra de Deus? Você está entendendo o que Deus está falando para você por meio do apóstolo? Você precisa saber sobre isso. Não se trata de eu não vou querer saber. É pior. É saber errado. Tem pessoas que têm um entendimento errado dos dons. Por exemplo, tem gente que acha que o dom só vai estar sobre alguém que é santo, que tem uma auréola na cabeça. Você sabe que não tem auréola na cabeça, né? Mas tem gente que acha que só vai manifestar dom se o cara for um anjo. Se ele for santo. Ou outros acreditam que os dons é para aqueles que estão à frente do ministério.
Então, não é uma questão de ignorar, é uma questão de não saber a verdade, de ter um conceito errado sobre os dons. Porque ignorar no sentido de que, eu não quero saber, nem sequer se passa pela cabeça do apóstolo Paulo. Porque olhe bem para mim e entenda, quando é que alguém não vai querer saber de uma coisa do Espírito? Só se for um louco. Então não passa pela cabeça do apóstolo Paulo que você vai ignorar os dons, não quero saber. Não, a preocupação dele não é essa, a preocupação é que você pode saber de uma coisa de forma errada. Porque não passa pela cabeça dele uma igreja, fale comigo, igreja. A igreja que é do Senhor Jesus, não querer saber sobre o que Jesus está fazendo na igreja. Não passa pela cabeça do apóstolo Paulo. Então vamos avançar, agora que você já aprendeu isso, e que você com certeza não vai querer saber errado, porque desejo de saber você já tem, amém? Então vamos para o versículo 2. Sabeis que outrora, quando erais, olha só, quando você era gentil, é gentio, né? Não é gentil, de ser um cara gentil, educado. É gentil. Você tem judeu, cristão e gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, nem são cristãos. Grego, cita, escravo, livre, qualquer outra coisa que não seja judeu e não seja cristão é gentil. Ele fala assim, sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, deixava-os conduzir pelos ídolos mudos. E olha que coisa interessante, ele está falando que ídolo é mudo. Mas o que ele fala? Ele fala que esse ídolo mudo guiava. Não é o que está escrito? Conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres o quê? O ídolo era mudo, mas ele guiava. Talvez você já tenha lido esse versículo várias vezes e não tenha parado aqui. O ídolo era mudo, mas o Deus que estava por trás daquele ídolo, o demônio que está atrás daquele ídolo, guia as pessoas. Lembra que eu falei da marcha para Jesus? O Deus que é adorado naquele ídolo guia as pessoas. Quando eu era do mundo, eu era guiado por essas forças. Mas agora eu sou do Senhor Jesus. E eu vou ser guiado por uma outra força. A do Espírito Santo de Deus. Eu preciso que você entenda isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, quando você era do mundo, quem é que dirigia você? As forças desse mundo. Os demônios desse mundo. Mas agora você não é mais gentil. Você é cristão, amém? Então, se você é cristão, quem é que vai dirigir você agora? O Espírito Santo de Deus. É isso que ele vai trazer a revelação para nós. Por isso que eu preciso, como cristão, conversar com Deus, ter intimidade com Deus e perguntar para Deus as coisas. Senhor, o que eu faço? O que eu não faço? Como que eu devo agir? Senhor, o que eu faço aqui nessa situação? Minha vontade é essa. Aí o Espírito Santo vai falar, mas faça isso. Eu tenho que ter essa conversa, porque no passado, essas forças, esses demônios, eles agiam sobre minha vida e dirigiam minha vida. Agora, quem age sobre mim e quer dirigir a minha vida é o Espírito Santo, porque ele fala assim, no passado eram eles, mas agora não vai ser mais eles. Vamos continuar? Versículo 3. Por isso eu vos faço compreender que ninguém fale pelo Espírito de Deus, pode afirmar, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus. O que Paulo está falando aqui? Quem é do Senhor vai falar bem das coisas do Senhor, quem não é do Senhor vai falar mal das coisas do Senhor. É o que ele está falando no versículo 3. Vamos avançar. Aí ele começa assim, olha que coisa interessante. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, ele vai falar sobre os dons como muitos dons. E ele usa um exemplo. Ele vai usar muitos exemplos. Ele começa com o exemplo assim, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, versículo 6. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que ele está dizendo aqui?
Vamos avançar, vamos entender. Ele está dizendo assim, ó, os dons são diversos. E você precisa entender sobre isso, que tem muitos dons. Assim como tem muito serviço. E assim como tem muitas realizações. Vamos trazer isso para o nosso contexto. Um mecânico, ele aprende para fazer o serviço de mecânica. Amém? E ele realiza um serviço, ele executa um serviço e ele termina o serviço. Ele faz o carro andar. Amém? Então, o mecânico executa o serviço e faz o carro andar. Agora, vamos lá. Um cara que se formou em pintura, ele vai fazer um carro andar? Não. Um cara que se formou em pintura vai fazer um carro andar? Não, ele não vai realizar isso. A menos que ele receba a capacidade para aprender a fazer o carro andar. E Paulo está falando isso. Eu posso ter um serviço, eu faço uma realização, mas pode ser que eu receba algo de Deus que me vai fazer coisas diferentes. Fale comigo, coisas diferentes. E aqui é onde o versículo que eu quero parar, versículo 7. É onde eu quero ministrar a igreja. O que diz o versículo 7? Nós vamos ficar só nesse versículo hoje. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim. Vamos lá, a manifestação do Espírito. Eu preciso entender sobre manifestação do Espírito. Essa palavra manifestação, existem muitas palavras no grego sobre manifestação. Essa manifestação está falando de aparições. É uma palavra que Paulo usa neste caso e é usado no Novo Testamento sobre Jesus. Aparições. Existe uma palavra que fala de aparições. Por exemplo, eu vou aparecer na sua casa para ir no seu churrasco. O que você entende quando eu falo assim, eu vou aparecer na sua casa para ir no seu churrasco? Que eu vou na sua casa, amém? Você não vai acreditar que eu vou falar assim, eu vou aparecer na sua casa e você está lá na sua casa, daqui a pouco você, nossa, o apóstolo chegou, apareceu. Você entende assim? Ou quando eu falo, eu vou aparecer na sua casa, você entende que eu vou chegar na sua casa, vou tocar a campainha, você vai abrir, eu vou entrar. Não é assim que você entende? Isso é uma aparição. Vou aparecer na sua casa, você entendeu? Só que essa palavra aqui não é essa. Essa é uma palavra que é usada para Jesus. Porque ela está ligada a uma palavra chamada tocha, de iluminação. Olha que coisa linda. Essa palavra está dizendo o seguinte, sempre esteve ali, só que mediante o fogo ela aparece, o que você está procurando. Paulo está dizendo assim, a manifestação do Espírito, ou seja, o Espírito já está em você? Tá? Então, o dom já está em você. A manifestação é mediante o Espírito Santo que vai te iluminar e vai mostrar onde está esse negócio. Quando fala de Jesus, Jesus apareceu entre os discípulos, é essa palavra. Ou seja, Jesus já estava lá, só que ele só se manifestou. Porque Jesus é onipresente. Você não se alegrou com isso. Eu estou preocupado. Quando fala assim, Jesus apareceu entre os discípulos e disse, paz seja convosco, quando ele ressuscitou. Ele não aparece no meio dos discípulos? Ele fala, paz seja convosco. Ele apareceu, porque o Espírito Santo abriu os olhos deles. Mas Jesus já estava lá, porque Jesus é Deus, ele já estava lá. Assim também essa palavra que está ligada à tocha, está dizendo assim, a manifestação do Espírito, o que está dentro de você, que vai aparecer por meio do Espírito Santo, já está em você. Vai ser iluminado em você. Deus já nos deu isso, está em nós. O Espírito Santo já me deu isso. O que eu preciso agora é que isso se manifeste, apareça. Atos capítulo 2. Vocês lembram que Atos capítulo 2 é quando o Espírito Santo veio, amém? Como é que o Espírito Santo foi visto naquele lugar? Como línguas foi uma manifestação, foi uma forma. Imagine se a gente está aqui agora, eu falo para vocês assim, gente, eu estou vendo que o Espírito Santo está caindo nesse lugar. Um vai dizer glória a Deus, outro vai dizer aleluia, o outro vai olhar e vai falar, tá bom. Mas imagine a gente aqui e eu falo, você está vendo essas línguas de fogo? E aí começa a ver língua de fogo caindo, língua de fogo caindo. O que vai acontecer entre nós?
Até quem não recebeu língua de fogo cai no chão e começa a dar aleluia. Sim ou não? Porque estamos vendo a manifestação. Agora, a manifestação, por que Deus não falou assim, foram flechas, ou foram espadas, ou foi línguas de fogo? Por que fogo? Porque o fogo ali mostrava a manifestação do Espírito para fazê-los enxergar o que estava acontecendo. Abrir os olhos deles. Eles estavam vendo. Eles não estavam somente ouvindo. Eles começaram a ouvir um vento impetuoso e daqui a pouco eles começaram a ver línguas como de fogo. Ou seja, essas tochas mostravam que alguma coisa estava acontecendo. Meu irmão, Deus já derramou o Espírito sobre você. Se você ativar um pouquinho o Espírito Santo em você, você vai começar a ver o que tem dentro de você. Você vai começar a entender os dons que Deus te deu. Porque já está em você. Já está. Vamos avançar mais um pouquinho, porque aqui tem 3 coisas interessantes. Essa palavra manifestação está apontando, então, a como é que Deus traz essa revelação, né? Para nós, por meio do fogo. Essa é a manifestação. Agora, olha só o que diz. É concedida a cada um. Fale comigo, a cada um. Vamos lá, você é inteligente. Ele não podia ter dito assim, a alguns? Sim ou não? Podia, não podia? Ele não podia ter dito assim, aos mais santos. Ele não podia ter dito assim, aos que não pecam. Sim ou não? Mas ele não teve cuidado em fazer isso? Ele não teve. O que ele fala aqui? É dado a cada um. Todos receberam dessa manifestação. É só deixar o fogo vir para mostrar o que está acontecendo. Porque está sobre nós. Eu sei que a senhora que está aí no fundo de blusa marrom, a senhora mesmo, a senhora pode olhar e pensar assim, mas o que aconteceria comigo? Como que Deus me usaria? Eu não sei. Mas se Ele te deu é porque Ele sabe que Ele pode fazer através da sua vida. Eu posso não saber, eu posso não entender. Você pode estar aqui nessa noite falando assim, tudo bem, eu recebi, mas o que eu faço com isso? Essa é a questão. O apóstolo Paulo fala assim, essa é a questão. Você não pode ignorar o que está sobre você. Você não pode ter uma concepção errada. Qual que é a concepção errada? Deus me deu algo e pode ficar aqui dentro de mim de qualquer jeito. Essa é uma concepção errada. Deus me deu algo e tudo bem, Ele me deu. Bom, mas se Ele te deu, lá em Mateus capítulo 25, diz que a um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 talentos, a outra Ele deu 1. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 enterrou. O que enterrou foi cobrado. Eu preciso entender que o que Deus me deu, eu não posso fazer o que eu quero com o que Ele me deu. Eu sei que eu casei com a Adriana, que a Adriana é filha de Deus. Então eu, como homem, eu tenho que tratar ela como filha de Deus. Tá, eu sei disso. Mas você sabe também que Deus te deu dons e você também tem que cuidar disso, da mesma maneira que você cuida do teu trabalho, da tua família, do teu corpo. Você tem que cuidar disso? Ele deu a cada um. Todos nós recebemos. Todos nós temos. E eu não posso pegar isso e guardar e falar, um dia eu vou resolver esse assunto. Fala para o teu irmão, não é um dia, é agora. Chegou a tua hora, meu irmão. É agora. É a hora de você começar a entender que Deus colocou o poder dele em você, o Espírito de Deus desceu sobre você. Continua, vamos continuar lendo o versículo. Ele traz essa manifestação por meio do fogo, deu a cada um, mas o que diz o restante do versículo? Para um fim proveitoso. Quando ele fala que ele nos dá para um fim proveitoso, ele está falando de vantagem. Fale comigo assim, vantagens. Vou fazer você entender sobre isso. Ele começou no versículo 2 falando sobre ídolos imundos? Sim ou não?
Estamos juntos no mesmo texto? O Espírito Santo está trazendo revelações sobre ídolos imundos. E agora ele fala assim, o dom está sobre você, se você deixar o Espírito Santo te iluminar, você vai ver que está com você, está em você, e isso é para um fim proveitoso. Isso vai trazer uma vantagem. Qual vantagem? Os ídolos imundos não guiam as pessoas? Sim ou não? Paulo falou isso no versículo 2, você não pode duvidar. Os demônios guiam as pessoas. Nós não vamos ser guiados agora pelo Espírito Santo? Sim, só que o Espírito Santo vai nos dar uma vantagem. Vai nos dar uma vantagem. Deixa eu te explicar como que isso aqui vai funcionar. Romualdo, fique em pé, por favor. Eu vou fazer aqui uma ilustração. Pastor Alex, fique em pé. Bispo Alex, por favor, fique em pé. Eu vou fazer uma corrida para esses dois homens. Tudo bem? Amém? 60 quilômetros. A corrida da França é 3.500 quilômetros. 60 quilômetros. Tudo bem? Tudo bem, igreja? Eles vão correr. Só que o Romualdo vai de bicicleta. Tudo bem? Bicicleta. 27, 30 quilômetros por hora, certo? 60 quilômetros, 2 horinhas. Sim? Você não sabe, mas esse moço aqui anda de bicicleta demais, viu? Eu peguei o exemplo dele, perfeito. Ele anda muito de bicicleta. Andava, né? Ou anda ainda? Quantos quilômetros andava antigamente? 80, 90 quilômetros de bicicleta ele fazia. Então, vai de bicicleta. Ok? Só que eu quero que o Bispo Alex ganhe dele. Porque ele é um profissional na bicicleta. Romualdo é um expert de bicicleta. 60 quilômetros para ele é muito fácil. Então eu vou dar para o Alex o que ele mais gosta. Uma BMW de 850 cavalos, GS. Uma moto GS, BMW, dos 850 cavalos. Só que eu vou falar para ele, você só vai poder andar 120 por hora só, não pode passar disso. 60 quilômetros ele vai fazer em 30 minutos. É isso que o Espírito Santo está falando. Ele é expert no assunto. Mas eu vou te dar uma vantagem que não vai ter como ele ganhar de você de jeito nenhum. Você está entendendo? Sentem-se, por favor. Os demônios são experts no que eles sabem fazer. Nós não temos essa expertise que eles têm. Nós não temos o poder que eles têm. Mas Deus está falando assim para você, eu te dei uma capacidade que eles jamais vão ganhar de vocês. Pode glorificar o Senhor Jesus. Aí você vai falar assim, mas não é honesto com o Romualdo. Mas não se lembre, os demônios, eles têm poder. Vamos para Mateus capítulo 4, Jesus no deserto. Satanás fala para ele transformar as pedras em pães. Depois Satanás, olha só, preste atenção, translada Jesus para o pináculo do templo. Esse pináculo do templo é um lugar alto demais, quase 2 vezes maior que essa parede aqui, ó. Bem na esquina, na porta de Java. No pináculo do templo. O diabo levou Jesus lá, gente. Você está falando de matéria, de físico, uma pessoa física. O diabo tirou ele daquele lugar e levou lá. E depois diz a palavra de Deus que o diabo levou Jesus a um alto monte, que ele podia ver todas as nações da terra. Provavelmente aquilo foi a nível espiritual. Porque quando Satanás caiu, e isso é revelado lá em Isaías capítulo 12, versículo 14, Satanás dizia assim, eu subirei ao céu, eu sentarei no monte da congregação, eu vou fazer o meu trono acima das estrelas. O diabo levou Jesus a essas experiências. Ele tem poder, ele tem expertise. Os demônios que seguem as nossas vidas são chamados de espíritos familiares. Eles sabem o que os teus tataravôs fizeram, eles sabem os defeitos celulares que tem sobre você, ele sabe o que veio, que você recebeu do teu pai e da tua mãe, de herança, de doenças, de
de antepassados que você nem sequer conheceu. Os espíritos familiares sabem de tudo isso, eles têm uma inteligência, têm uma capacidade tremenda de saber mais do que você. Só que o Senhor Jesus deu a você uma BMW. Você falou assim, você vai, não tem como ele vencer você. E ele falou assim, e eu estou dando a vocês o meu Espírito Santo. Eu estou dando o meu poder. Você tem vantagem. Fala para o teu irmão assim, o crente só perde uma batalha quando ele quer. Agora olha para ele e dá um sorriso, senão ele vai brigar com você e fala assim, você entendeu? Hã? O crente só perde batalhas quando ele quer, irmãos. Quando ele não entende o que está sobre ele. Porque quando ele entende o poder que está sobre ele, ele vai reivindicar esse poder. Ele vai falar, peraí, diabo, você pode estar onde eu não vejo, você pode fazer o que eu não sei, você pode conhecer o que eu não conheço, mas sobre mim tem o Espírito Santo. E eu vou agora paralisar você com essa sua obra demoníaca. Entendeu? Mas a coisa não fica tão fácil assim. Eu queria que fosse fácil assim, mas não é. E aí você vai falar assim, por que não é, apóstolo? Porque agora o apóstolo Paulo, ele vai começar a mostrar que este poder que ele nos deu, que nos coloca em vantagem, precisa que todos estejam juntos. Precisa que todos... Paulo começa a dizer assim, ó, estamos no capítulo 12, ele falou sobre todos os dons. Eu vou terminar o versículo 11 para você ver. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E aí ele começa, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Deixa eu te ensinar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Toda essa instrução sobre a igreja ser o corpo de Cristo vem para explicar sobre os dons espirituais. Essa explicação de que nós somos corpo de Cristo, eu sou a unha, você é o dedinho, o outro é a mão, o outro é o braço, e a cabeça governa tudo isso, essa explicação do corpo vem em virtude de um ensino sobre os dons. E olha só que interessante, ele começa a falar sobre os dons, sobre o corpo no versículo 12, amém? Amém? Agora, olha só, o versículo, cadê? O versículo 27. Olha o versículo 27. Ele termina de falar do corpo. Ora, vós sois corpo e individualmente. E o versículo 28, como é que começa? A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente, ele voltou a falar dos dons. É isso? Porque a ilustração do corpo, que nos traz uma revelação que a igreja é o corpo de Cristo, é o exemplo dos dons. Essa vantagem que o Alex tem sobre o Romualdo, na bicicleta, só vai acontecer se houver unidade. Senão não adianta, essa bicicleta, essa moto não vai andar. Nós como igreja, irmãos, escute, nós como igreja temos um poder tremendo que está sobre nós, chamado Espírito Santo. Só que esse poder, ele só se manifesta se nós estivermos juntos, andando junto e fazendo as coisas juntos. Não adianta eu achar que eu vou fazer sozinho, porque eu sozinho, eu sou como um dedo, sozinho. O dedo não faz nada, mas esse dedo, com todo esse corpo, olha, eu pego o cabelo dele. Arrumo também. Agora, só o dedo faz alguma coisa? Não. E Paulo está nos ensinando isso. Nós temos uma vantagem sobre o inferno, sobre o mundo, quando nós estamos juntos e quando nós manifestamos esse poder entre nós. Vamos orar juntos? Agora, qual é o poder? Coloca a lista dos dons aí, por favor, novamente. Tem como colocar?
Esse é o poder. Como é que eu sei sobre línguas? O mestre vai falar. Mas quem que vai me ensinar? O que ensina. Mas para onde nós vamos? Tem os apóstolos. Mas como é que eu sei que é para ir para lá? Os profetas vão confirmar. Mas e se os demônios começarem a agir? Alguém vai discernir. Não falta nada, irmãos, ali. Mas e se eu tiver algum irmão que estiver sofrendo? Levanta alguém que tem socorro. E se alguém estiver fazendo arte? O dia exorta. Está completo, não falta nada. Mas isso não está em mim, está em nós. E se você não exerceu o que Deus te deu, o que acontece? Eu uso esse exemplo porque você vai guardar, mais fácil você guardar o exemplo. A moto não vai andar, irmãos. O Romualdo vai ganhar a corrida. Eu dei para ele uma moto 850 cilindradas da BMW, mas ele não vai ganhar se a gente não estiver juntos. Ele com a bicicleta vai ganhar. E se ele ganhar com a bicicleta, a culpa não é dele. A culpa é de quem não está envolvido. Porque também não vou falar que é nossa não, porque eu estou envolvido. E de repente você está envolvido. Então a culpa é de quem não está envolvido. Nós temos que entender sobre essa questão do que Deus nos deu. Isso não é assim, eu vou ignorar. Não, ignorar eu não vou porque é de Deus. Eu não vou ser louco. Eu não vou ter uma falsa compreensão. Eu preciso entender minha responsabilidade nisso. Agora eu vou te ensinar algumas coisas do Espírito. Quando eu começo a me preocupar que esta família tem que ser liberta, a minha família vai ser liberta. Quando eu começo a me preocupar que essa pessoa tem que ser curada, a minha casa vai ser curada. Quando eu começo a me preocupar que esse irmão está padecendo, está precisando de ajuda financeira, eu vou ver como que eu vou ajudar ele, a minha casa vai ser curada, vai ser abençoada financeiramente. Porque aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Mas isso não é feito por meio de força, nem de violência. Isso é feito por meio do Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Por isso que o assunto é delicado. O assunto não é tão fácil. Porque se fosse mecânico, né? Vamos lá, 2 e 2 é 4, vamos estabelecer quem faz, quem não faz. É fácil. Só que a igreja não é assim. Assim como o corpo tem todo esse sistema magnífico andando aqui dentro desse corpo aqui, assim também é o Espírito dentro de nós. Ele anda de maneira magnífica. Volta lá para capítulo 12, versículo 7. A tocha, o que é concedido, a manifestação, a tocha do Espírito mostra o que está sobre nós. É dado para cada um de nós com vantagem. Feche a sua Bíblia. Meu Deus, 8:26. Vamos lá, feche a sua Bíblia. Eu vou caminhar nesse conhecimento, amém? Nós vamos aprender cada um desses dons. Nós vamos procurar cada um desses dons. E de repente você vai começar a florescer naquilo que você não sabia que estava sobre você, amém? Então você precisa entender, Deus te deu. E a forma dele se comunicar com a igreja. Ídolo mudo não fala. A forma de Deus se comunicar com a igreja é por meio dos dons. Por meio dos dons ele vai ensinar, ele vai socorrer, ele vai governar, ele vai ter pastor para cuidar, vai ter gente para servir, vai ter gente para falar. É perfeito, não falta nada. Agora, qual que é o dom que você tem? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Qual o dom que eu tenho? Porque você vai aprender que você tem, pelo menos um desse você tem. Fala para o teu irmão, um desse você tem. Tem gente aqui que tem 3, 4 dons. Mas tem a coisa mais sensacional do mundo. Você pode pedir aquilo que você não tem. Porque
que Paulo vai nos ensinar. Nós vamos aprender sobre dons de línguas, dons de profecia, nós vamos entender tudo isso no nosso caminhar. Agora feche a sua Bíblia que nós vamos ter um momento de ministração aqui. Eu quero orar com você. Vou te ensinar isso, não dá tempo agora, mas o apóstolo Paulo ele fala assim em um determinado momento para Timóteo. Timóteo, não despreze o dom que você tem sobre você, que foi colocado pelas minhas mãos. Existem dons, existem manifestações do Espírito que a gente ora com as pessoas recebem. Mas existem ativações do Espírito. O que é uma ativação do Espírito? Ativação do Espírito é quando você sabe que você tem esse dom, você tem um dom, e você quer pedir para Deus, Senhor, revela qual é esse dom. O que está sobre mim? E eu quero ter um momento desse, em que o Espírito Santo ative os dons que estão sobre você. Então eu vou pedir, por favor, para os pastores, a nossa liderança vir para frente. Eu achava que eu ia caminhar numa direção de batismo do Espírito Santo, mas não é o que o Espírito Santo está me mostrando agora. Nós vamos orar por ativações. O que eu quero orar? Eu quero orar para que aquilo que está em você se manifeste. Os dons que Deus tem sobre você, para que eles aconteçam, possam aparecer. Nós vamos aprender muitas coisas. Dons são irrevogáveis. Ninguém perde dom. Lá em Romanos diz que os dons, olha que coisa, né? Porque não fala só de dons. Lá em Romanos fala que os dons e o chamado são irrevogáveis. Então, o que Deus te deu, mas apóstolo, eu me converti faz muitos anos, eu recebi o Espírito Santo, mas eu caí em pecado, eu me afastei, eu adulterei, eu usei droga, acho que o Espírito Santo saiu de mim e não voltou mais com esse negócio. Não, o dom está sobre você, nunca vai sair. O que você precisa é ativar esses dons. A palavra ativar é um português nosso. Não está na Bíblia. É um português nosso. Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala, falar entre vocês com salmos, hinos. O que é falar entre nós com salmos e hinos, cânticos espirituais? Ele fala isso lá em Efésios. Então eu vou falar com o irmão, eu estou perto do irmão, vou começar a falar, eu quero me esvaziar de mim. E aí ele começa, ruja aos céus, ruja a terra. Não é cantar assim, não é isso. É o Espírito, é diferente. Então vamos ter esse momento agora. Nós tivemos um momento na adoração, no último cântico, que o Espírito Santo encheu esse lugar. Fique em pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Porque isso não é o homem que vai fazer, não sou eu que vou fazer. Eu não tenho nada para te dar. Aquilo que Deus quer fazer nessa noite, Ele já te deu. Já está em você. O que você precisa é começar a descobrir o que é que está sobre você. Então eu vou orar por você. E se você quiser que alguém ore por você aqui na frente, por essa ativação, se você precisa que alguém ore por você, coloca a mão sobre mim, ora por mim, que o Espírito Santo manifeste isso sobre mim. Se você precisa, vem para frente. Se você não precisa, aí onde você está, peça para Deus manifestar o dom que está em você que você não sabe, para que Ele fale aos teus ouvidos, para que Ele sussurre em você, para que você tenha um sentimento, não sei, de repente você vai estar com os olhos fechados e você vai começar a ver um leito, uma cama, você vai falar, nossa, acho que alguém da minha casa está doente. Não, Deus está te mostrando que Ele vai te usar para curar pessoas. Talvez você tenha o dom de cura. De repente você está orando, está com os olhos fechados, você vai começar a ver pessoas sendo socorridas. De repente Deus está te dando o dom de contribuição para você abençoar a pessoa financeiramente. Para Deus te dar dom de contribuição, Ele vai ter que te dar muito dinheiro, meu irmão. Porque como é que alguém vai contribuir sem ter? O dom de contribuição é para pessoas generosas e muito prósperas.
Então, feche seus olhos. E se você precisa que alguém esteja orando com você, você vai vir para frente, amém? Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora nesse momento que o Senhor venha sobre nós. Você que já foi batizado com línguas, comece a orar ao Senhor, deixa o Espírito Santo trazer aqui os gemidos inexprimíveis, as orações que Ele tem para nós, amém? Espírito Santo, toca na nossa vida. Traz, ó Deus, traz o teu fogo. Traz, ó Deus, o teu fogo para que sejam iluminados os nossos olhos. Foi o que o Senhor ensinou ao apóstolo Paulo, para que o Senhor ilumine os nossos olhos, o nosso coração, e nós possamos ver a grandeza da tua glória, a tua manifestação, o teu poder que o Senhor trouxe sobre a igreja para nos colocar em vantagem diante do inferno, diante da morte, diante dos demônios. Meu irmão, fecha seus olhos, comece a orar. Se o Espírito Santo te marcar nessa noite com batismo de línguas, se o Espírito Santo começar a te dar arrepios, comece a pedir para Deus para que Ele te revele o que está acontecendo. Cadê a Lívia? Cadê a Lívia? Xaralabalabas, xaralabalabas. Xaralabalabas, xaralabalabas, xarecandaralabalabas. Xerebalabas, xaracandaralabalabas, xaralabalabas. Xaralabalabas, xaracandaralabas. Esquece quem está do teu lado, começa a adorar a Deus e começa a pedir para Deus: Senhor, traz a revelação do que o Senhor me deu. Eu me importo, fale para o Espírito de Deus, eu me importo, Senhor. Eu me importo com aquilo que o Senhor me deu, eu quero saber o que o Senhor me deu, eu quero ser usado naquilo que o Senhor me deu. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Seja batizado, que o Espírito de Deus caia sobre você nessa noite. Que manifestações dos dons estejam sobre você. Senhor, vem com a tua tocha, vem com o teu fogo agora. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Faz-nos enxergar o que já está em nós, Senhor. Faz-nos enxergar o que está em nós, Espírito de Deus. Dá-nos a vantagem, Senhor, dá-nos a vantagem contra o inimigo. Dá-nos a vantagem, Senhor, contra o inimigo. Abre os nossos olhos, abre os olhos dos nossos filhos, das nossas crianças, para que elas sejam, ó Deus, usadas no teu poder, como homens e mulheres, ainda que sejam pequenos, cheios do teu poder, onde quer que eles estejam. Se você ora em línguas, deixa o Espírito Santo agir sobre você. Se você não ora em línguas, peça para Deus: Senhor, traz o batismo de línguas sobre a minha vida. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Mesmo sem letra, vamos cantar aquela música. A terra clama, amém? A terra clama. Mesmo sem cantar. A terra clama, clama. Xaralabalabas. Coreba xaralabalabas. Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor. Meu irmão, abre o seu coração. Aproveita esse momento. Fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero entender o que o Senhor colocou dentro de mim, Senhor.
Eu quero experimentar o que o Senhor derramou no meu coração. Eu quero ser usado naquilo que o Senhor tem na minha vida. Fale para Deus: eu me importo, Senhor. Eu me importo, Senhor. Eu quero. Oh, Espírito de Deus, batiza, Senhor. Traz sobre nós, ativa os teus filhos, ativa os teus filhos, ativa, Senhor. Vem fazer, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez, Senhor. Vem fazer aquilo, Senhor, que nenhum homem pode fazer, Senhor. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Veja se o Senhor não está te dando algum sinal. Veja se Deus não está te dando algum sinal. Com os teus olhos fechados, Deus pode estar mostrando coisas que estão relacionadas ao teu dom. Pode cantar. Queremos ver o céu descer. Espírito de Deus, derrama sobre nós o teu fogo, Senhor. Derrama teu fogo, Senhor, Espírito de Deus. Derrama teu fogo, A Senhor. terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Igreja, feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo agir sobre você. Espírito Mais de Deus, uma age nessa noite, Senhor. vez queremos ver o céu descer. Vem fazer, Senhor. Sopra, Senhor, sopra, Espírito de Vem Deus. fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Fique com seus Joel. olhos fechados. Aviva-nos, Fique com seus olhos aviva-nos. Vem Deixa o fazer Espírito Santo o fazer que a obra. nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem, derrama do teu
Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Ore, levanta a sua voz, você, levante sua voz. Deixa o Espírito Santo marcar você nessa noite. É você, você. Espírito de Deus. Alguém está enfermo? Se alguém está enfermo, olha o que eu vou falar agora. Alguém está enfermo? Você vai ficar com a tua mão levantada, amém? E você que está aqui, você talvez sinta, eu tenho o dom de cura. Você vai até essa pessoa agora e vai orar por ela. Você vai colocar a tua mão nela, no ombro dela, e vai declarar: você está curado em nome de Jesus. Então alguém está enfermo, fica com a tua mão levantada até alguém encostar em você. Olha, tem várias pessoas que estão com a mão levantada. Você tem dom de cura? Vai até uma dessas pessoas e coloca a mão sobre ela e fala: você está curado em nome de Jesus. Aí eu acho que eu tenho. Vá até ela e coloque a tua mão e ore por ela e diga: você está curado em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. De repente você está do lado de uma pessoa que está enferma e você acha que você tem. Eu não estou perguntando se você tem certeza, eu estou falando se você acha. Coloca a mão sobre ela e declara: você está curado. De repente você tem o dom de operação de milagres. Operar milagres é aquele milagre que tem que acontecer agora. Coloca a mão sobre alguém agora e declare a cura sobre ela. Você só vai abaixar sua mão quando alguém tiver colocado a mão em você, amém? Se alguém não colocar a mão em você, você não abaixa a mão, para que a gente possa orar por você. Ali tem pessoas com a mão levantada, ó. Se você tem dom de cura, pode ir lá. Tem gente que está com a mão levantada ali. É nessa unidade que nós temos vantagem. É nessa unidade que o Espírito Santo nos deu a vantagem. Alguém que ainda não recebeu oração, que está precisando de cura, levanta, balança a mão para que a gente possa ver. Todo mundo orou? Alguém colocou a mão em você e orou por você. Você agora, você aí onde você está, você declare: em nome de Jesus eu estou curado. Em nome de Jesus eu tomo posse da minha cura. Espírito de Deus, Espírito de Deus. É a tua igreja, Espírito de Deus. É a tua igreja. Eu quero encerrar, mas eu tô tendo uma direção de Deus aqui. Feche os seus olhos, por favor. Só escute o que eu vou te falar. De repente você está aqui e você está com algum sentimento no teu coração para entregar uma palavra para alguém. Pode ser às vezes uma pessoa que você conhece. Pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido. Uma frase às vezes, uma palavra. Às vezes não faz sentido para você, mas você está com essa palavra no teu coração. Deus nos deu vantagem, meu irmão. O que você tem aí é a nossa vantagem para vencer as trevas. Se Deus te deu um sentimento aqui para alguém,
Você pode sair do seu lugar, chega no irmão e entrega só a palavra que ele te falou. Não faz crescer, só entrega a palavra. Deixa que o irmão vai receber aquilo e vai ver se faz sentido ou não. Se você tem alguma palavra para entregar para alguém, pode sair do seu lugar e entrega a palavra para alguém. De repente você estava aí com seus olhos fechados, você começou a pensar em alguém. Se essa pessoa não está aqui, amanhã você vai entregar a palavra para ela. Amanhã você vai falar para ela no teu trabalho: olha, eu estava lá no culto, eu não sei porquê, mas eu me lembrei de você e veio esse sentimento, eu quero orar com você por isso. Deus te deu vantagem. Amado Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Meu irmão, eu não estou encerrando o culto, amém? Eu só estou te abençoando para quem precisar sair daqui poder sair. Mas a gente vai aqui até onde o Espírito Santo nos mandar. Então, que a graça do Senhor esteja sobre você, que a unção de Deus te acompanhe, e que nós possamos na quinta-feira continuar adorando o Senhor. Que venha um momento profético sobre nós, uma revelação dos céus, para nos fazer irmos mais longe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. E a Jesus seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz. Deus te abençoe. Pode continuar orando aqui, quem está orando, quem está tendo... Se você precisar, pode ir embora.